eu mostrei que para a gente poder importar um módulo de algum arquivo, a gente precisa passar o caminho até ele. Então agora vocês vão entender como que os caminhos funcionam aqui no JavaScript. Bom, eu criei duas pastas aqui. Uma é a Commands e ela tem um arquivo, e outra aqui é a Functions, que tem mais duas pastas aqui dentro, e a gente tem aqui dentro dessa pasta Math dois arquivos aqui com funções separadas, né? Funções simples, né, de subtração e de soma. Para a gente poder importar aqui as funções de subtração e soma dentro do nosso arquivo index, a gente precisa passar o caminho relativo até elas. Então a gente usa aqui o import, e eu já vou fazer uma desestruturação. Eu uso aqui o from, e aí a gente passa o caminho, né? E sobre os caminhos relativos, eu criei uma postagem aqui no fórum de desenvolvedores do meu Discord, onde eu explico tudinho aqui, né? Porém, eu vou estar exemplificando aqui em vídeo, né? Para vocês poderem ter um entendimento um pouco melhor do que apenas ler essa postagem. Mas se você quiser acessar essa postagem inteira aqui, pode entrar no meu Discord, né? Tá sempre aí na descrição. Quando a gente digita o ponto, a gente tá acessando o mesmo diretório aqui desse arquivo. Então, o ponto aqui é basicamente a pasta source. Se eu digito uma barra, ainda assim é o mesmo diretório. Eu criei aqui esse arquivo out, né? Só para vocês confirmar isso, como a gente está no mesmo diretório, eu posso acessar aqui esse arquivo out que está nesse diretório, né? Vou apagar ele aqui. Mas como a gente quer importar as funções que estão aqui dentro dos arquivos na pasta math, da pasta functions, a gente tem que acessar esses diretórios, né? Então, no diretório atual, eu quero acessar functions. E aí eu posso pôr uma barra aqui e eu posso acessar a pasta math, né, que está nos nossos arquivos. E aí se eu ponho mais uma barra, eu posso acessar o arquivo que contém a função que eu quero, né? E aí é só eu pegar ela aqui e executar. E aí eu posso utilizar aqui o nosso script, né, npm start, e aí quando eu executo tá aqui 30. A gente pode fazer a mesma coisa aqui para outra função, né? A gente utiliza aqui o mesmo caminho, só que agora a gente passa para o outro arquivo, né? Soma.js. E aí agora a gente vai ter aqui a nossa soma. E eu posso somar 6 mais 5. E aí eu tenho que trocar aqui também, utilizando a soma, né? E aí, utilizando nosso script de novo, tá aqui o resultado certinho dessa conta. Eu vou entrar aqui na pasta úteis e vou criar um arquivo chamado fixed. E nele eu vou exportar uma função chamada fixedSum, que a gente vai estar utilizando a nossa função de soma, porém a gente vai formatar o resultado, né? Então eu vou receber A e B, e aí eu posso puxar a nossa função da soma do arquivo, né? Então, se eu utilizar o ponto barra, vocês vão notar que a gente não tem nenhum autocomplete aqui porque não existe nenhum outro arquivo aqui dentro, né? E como a gente está no diretório utils, a gente não pode importar o próprio arquivo dentro dele mesmo. Então, para a gente poder acessar aqui esses arquivos com as nossas funções de matemática, a gente tem que voltar um diretório, né? Para voltar um diretório, eu posso usar dois pontos e barra, né? E aí eu voltei um diretório. E aí, voltando no diretório, eu posso acessar aqui a nossa pasta math, e aí eu acesso aqui a nossa função de soma, né? Pego ela aqui, e aí eu posso fazer uma variável aqui chamada result, que recebe aqui a soma entre A e B, e retorna aqui o result com o método toFixed, né? E aí eu formato aqui em duas casas decimais. E aqui, no nosso arquivo index, eu posso importar, passando aqui o caminho até esse arquivo, né? Utils, fixed. E aí eu posso pegar aqui o fixedSum. Eu vou pegar também a soma normal, né? Passo aqui o math.soma.js. E aí a gente tem a soma normal. Eu vou fazer os dois aqui. E eu vou dar um console log aqui nessas duas somas. O primeiro aqui, ele vai mostrar todos os números decimais. E o segundo aqui, ele vai usar a função toFixed, né? Para mostrar apenas dois números decimais. Executando um arquivo. É exatamente isso que a gente tem, né? Ó, vou colocar aqui um monte de número decimal. Vocês vão notar que vai ficar um pouco maior. Mas com o fixedSum, a gente tem aqui o número formatado só com duas casas decimais, né? Eu criei aqui o arquivo exec dentro da pasta commands e eu só estou exportando aqui uma função simples chamada exec que recebe um parâmetro nome e printa no console falando que executou uma soma, né? Vamos puxar aqui a nossa função de soma do nosso arquivo sum dentro da pasta de funções de matemática. Então a gente faz aqui um from e aquele mesmo esquema, né? A gente está na pasta de comandos, não tem nenhum outro arquivo aqui, a gente tem que voltar uma pasta. Então eu posso utilizar os dois pontos aqui e agora eu estou na pasta source. E a pasta source tem a pasta de funções, acesso à pasta de matemática e depois o nosso arquivo aqui, onde contém a função de soma. E aí eu posso só executar um console log nessa soma aqui, né? Vou somar 11 mais 7. E aí eu posso voltar aqui no nosso arquivo index, vou apagar essas importações aqui, vou fazer um import do nosso comando exec, né? Não se esqueça da extensão. E puxando ele aqui, eu posso só passar meu nome aqui, né? E ao executar o arquivo, ele funciona corretamente, né? Os nossos
caminhos relativos. Eu vou criar uma pasta aqui chamada public e eu vou jogar aqui esse nosso arquivo dentro dela. Criei outra pasta aqui só para ele poder exibir bonitinho, mas a gente tem aqui o nosso exec e agora esse caminho aqui ele não vai funcionar mais, né? Se eu tento executar o arquivo, ele vai dizer que não encontrou, ó, módulo não encontrado. Então vamos tentar entender esse caminho, né? A gente está tentando puxar a função soma que está no arquivo sum dentro da pasta math, dentro da pasta function. Então vamos apagar isso aqui e vamos navegar até lá, né? Então se eu der um barra aqui eu não tenho nada, porque a gente está dentro da pasta public, então a gente tem que voltar uma pasta. Voltei uma pasta, tô dentro da pasta commands. Vocês notam aqui que ele tá certinho, né? A gente tem a pasta private e public. Então, como eu tô dentro da pasta commands, eu tenho que voltar de novo. Então eu posso fazer o mesmo esquema, dou mais 2 pontos aqui e barra. E agora sim eu tô na pasta source. E aí eu posso acessar aqui functions math soma.js. E a gente vai ter que alterar aqui também, né? Agora o nosso arquivo exec não tá mais na pasta commands, ele tá na pasta public. Então eu tenho que acessar essa pasta public e aí sim o nosso arquivo de exec. E aí, se eu executar, agora sim funciona corretamente, né? Então eu criei aqui diversas pastas, uma dentro da outra, e eu vou mostrar para vocês quanto mais profundo tiver o nosso arquivo, mais caminhos a gente vai ter que acessar, né? Então para a gente poder pegar aqui a nossa função de soma, a gente tem que fazer o import, né? E aí a gente faz um from. Então a gente está na pasta bis e a gente precisa voltar uma pasta. Voltando uma pasta, a gente está dentro da pasta bar. A pasta bar tem a pasta A e a pasta bis. Então vamos voltar mais uma pasta e agora a gente está dentro da pasta foo e a pasta foo ela tem bar e bas. Então eu volto mais uma pasta e agora a gente está na pasta commands, que tem foo, private e public. Vou voltar mais uma, agora a gente está no source e aí acessa functions, math e a nossa função de soma, né? E agora sim tá certinho. Olha o tanto de caminho que a gente voltou. E aqui no arquivo index a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Vamos acessar aqui os nossos commands, foo, bar, bis e exec. E aí executando a gente tem o mesmo resultado, né? Então agora que a gente aprendeu sobre os caminhos relativos, eu posso deletar isso aqui tudo. E eu vou deletar esse código aqui também, né? Sobre os caminhos relativos não é difícil. Na postagem que eu tenho aí no meu Discord, a gente tem aqui um cheat sheet, né? Que a gente chama, que é basicamente aí algumas dicas, né? Pra gente poder entender, né? Então, eu preciso que vocês pratiquem bastante isso aqui pra vocês entenderem e saber puxar os arquivos corretamente, né? E é assim que os caminhos no JavaScript funcionam.